Olá, boa noite a todos. Dentro de alguns instantes nós iremos começar o estudo da noite de hoje. Pedimos a todos, então, que se conectem à nossa casa, com os amigos espirituais, responsáveis pelo trabalho da noite de hoje, com a mentora da casa, Dona Ivone do Amaral Pereira, para daqui a alguns minutinhos nós possamos retornar e iniciar os nossos estudos. Até já. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar então o estudo da nossa noite de hoje. Como todos os domingos, iniciamos então com a leitura da página e da prece. Quem irá fazer a página e a prece para nós hoje será a nossa grande irmã, tarefeira da casa, a Ivone. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, vamos ler a lição 150 com o título Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, em Atos capítulo 9, versículo 5. E Emmanuel comenta assim pra gente. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem por 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídas pelo Cristo em benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagino que se pedirá do nosso esforço. Neste momento, então, convidamos a todos ao exercício da prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a Jesus, nosso Mestre de amor, nosso irmão mais velho, pedindo, Mestre, que nos sustente diante de nossas provas, que nos dê a mão, Senhor, e siga conosco, assim como nossos anjos guardiões, que eles possam sempre estar ao nosso lado, nos intuindo diante de situações difíceis, que nós, Senhor, possamos ter força, coragem diante de nossas provas. Que nunca nos falte, Senhor, esforço e boa vontade para enfrentarmos os nossos aguilhões, essas situações, Senhor, que sabemos que são para nos trazer uma melhoria que vai nos purificar pouco a pouco para encontrarmos o reino de Deus a partir de nós mesmos,
a partir de dentro de nós, com a nossa melhoria. E pedimos, Pai, pedimos, Mestre Jesus, que esteja sempre conosco, nos iluminando, nos intuindo, especialmente nesse momento em que vivemos, Senhor. Nos dê força, nos sustente, Mestre. Sustente, Senhor, a cada um de nós, que nós possamos encontrar nos celeiros divinos, as boas vibrações que nos trará a força necessária para enfrentarmos todas as situações que precisamos passar aqui em nossa encarnação. E pedimos, Mestre querido, que fique conosco, não só neste momento, mas sempre, que assim possa ser, com a graça de Deus. Olá, boa noite a todos. Vamos começar o estudo da noite de hoje com o tema Conhecendo a Si Mesmo. Nós vamos recorrer então ao Kardec e ao nosso querido irmão Leon Denis, Herculano Pires, ao Chico, através do Emmanuel, do André Luiz, da Meimei e do Camilo Castelo Branco, para que pudéssemos então fundamentar o nosso estudo. Nós vamos começar então a nossa reflexão com o capítulo 1 do livro Opinião Espírita, ditado por Emmanuel e André Luiz, aonde ele tem o tema Examinemo-nos a nós mesmos, aonde Emmanuel então vem nos apresentar de uma forma bem precisa a questão 919 do Livro dos Espíritos. E ele, de uma forma muito direta, ele diz que é o dever do espírita cristão tornar-se progressivamente melhor. Ponto. E ele diz que a gente pode fazer isso através de um exame pessoal, através, na verdade, de um rigoroso exame pessoal. E ele também nos afirmar que o espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, ele permanece estacionário. E, na verdade, nós, enquanto espíritas, nós temos acesso, né, a muitas orientações, a muitas instruções que nos possibilitam o nosso exercício de progresso espiritual. E aí ele dá um exemplo logo de cara, ele fala o seguinte: testa a paciência, testa a sua paciência. Pergunta: você está mais calmo? Você está mais afável? Você está mais compreensivo? Paciência é uma virtude. Então, se ao longo dos 3 anos sucessivos eu não consigo melhorar a minha paciência, é porque eu não estou seguindo as orientações de Jesus. Porque nós somos espíritas cristãos. Bem, e aí ele vem nos dizer assim: não te iludas. A cada dia que a gente perde a oportunidade, né, que nós estamos tendo por estarmos aqui neste momento reencarnados, é um tempo que nós estamos perdendo. Mas eu posso também estar aproveitando toda essa oportunidade, ou deveria estar aproveitando toda essa oportunidade. Então ele vai dizer o seguinte: interroga a sua consciência, não é a do outro. Se você está utilizando bem seu tempo, sua saúde, se você está fazendo bem diariamente, porque cada final de dia é uma oportunidade, porque eu não sei quando eu vou voltar à pátria espiritual, eu não sei quando eu vou desencarnar. Então, um dia bem vivido, dentro das orientações do Cristo, é uma oportunidade valorizada. Um dia ao qual eu tropecei bastante, foram horas perdidas de oportunidade, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem possibilidade de reconsiderar as diretrizes e de desfazer alguns enganos que nós facilmente carregamos. E aí nós fomos buscar na questão 919 qual foi a pergunta de Kardec para os espíritos. E Kardec pergunta o seguinte:
Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, no livro Opinião Espírita, Emmanuel e André Luiz, eles vêm nos dizer como é que eu vou fazer para me conhecer? Fazendo esse exercício diário. E percebam, ainda vai mais fundo, né? Ele vai dizer o seguinte, que nós, espíritas cristãos, temos que evoluir sempre. No mínimo, eu tenho que ter a consciência que 3 anos, ao longo de 3 anos, sucessivamente, contínuos, eu estou evoluindo. Se isso não estiver acontecendo, eu estou errando em algum lugar. Conhecemos, e aí Kardec pergunta, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de segui-lo? E aí os espíritos vão dizer, né? Quem na verdade vai nos dar essa resposta é Santo Agostinho, e vai dizer, na verdade, vai compartilhar conosco o que ele fazia, o que ele fez, né? Para poder desenvolver isso, né? Se desenvolver, progredir. Ele falou, interroga a sua consciência, né? Ele falou, eu interrogava a minha consciência. Santo Agostinho diz que passava todo dia uma revista na consciência dele. Se não tinha faltado nenhum dever, se ninguém teria um motivo para poder ficar triste com ele, magoado, né? E aí ele diz assim, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Mas ele, vejam bem, foi assim que ele percebeu que ele precisava de reforma, não eram os próximos a ele. Não era a sociedade na qual ele vivia. Percebam? É que ele precisava de reforma. Bem, e aí ele dizia que ele se perguntava todo dia, se eu tiver que retornar à pátria espiritual hoje, eu vou temer olhar para alguém? Uma vez que a gente sabe que fora do nosso corpo físico a gente não pode ocultar nada, ele fazia essa pergunta, né? E aí ele dizia o seguinte, que ele se colocava à frente de Deus, mas ele botava também à frente dele mesmo, em todas as situações que ele tinha vivenciado e praticado. E as respostas, né, vos darão ou um descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, cada vez que a gente se questiona, a gente sabe, ou a gente vai acalmar o coração, ou o coração vai disparar, porque eu vou ter a consciência que eu preciso mudar alguma coisa. E aí ele continua, Santo Agostinho, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E aí ele vem dizendo que nós temos uma ilusão, nós carregamos a ilusão do amor próprio, que sempre traz conosco algumas formas de atenuar as coisas horríveis que nós fazemos. Então ele dá o exemplo que o avarento, ele não se considera avarento, ele se considera apenas uma pessoa econômica e previdente. O orgulhoso, ele julga que é só uma dignidade, uma questão de dignidade. E aí, Santo Agostinho nos diz o seguinte, quando a gente tiver alguma dúvida sobre esse valor que a gente está dando nas nossas ações, a gente faz o seguinte exercício. Se fosse uma pessoa que estivesse fazendo comigo determinada atitude, como eu iria me sentir? Bem ou mal? A resposta é simples. Se censurares em outrem, não a podereis ter feito por legítima. Então, se eu censuro aquele ato, aquela ação, quando eu me interrogo, se alguém fizesse comigo e eu não gostei, então ela não é legítima. Eu estou usando o meu amor próprio para encobrir uma ação equivocada. E aí ele diz o seguinte, também procura saber o que as pessoas próximas de vocês, pensam sobre essas questões, pensam das questões que você tem feito, mas principalmente o seu inimigo, o que ele acha? Porque o inimigo ele não tem um compromisso de te falar, de te proteger, ele não quer saber se ele vai te magoar, se ele não vai te magoar. Talvez o seu amigo, o seu irmão próximo, fique com tanto receio e tanto pesar em te falar em compartilhar uma verdade contigo, que ele não vai compartilhar. Mas muitas das vezes Deus coloca do nosso lado
um inimigo, ao nosso ver, para que esse inimigo nos sirva de espelho, para que possamos olhar nele e perceber nele as nossas falhas. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Então, Santo Agostinho deve dizer assim, olha, não elabora questões ao final do dia muito complexa, não. Não é muito pontual. Magoei alguém hoje? Qual é a resposta? Sim ou não? Pratiquei o bem hoje? Sim ou não? Usei bem meu tempo hoje? Sim ou não? Pratiquei? Fiz o exercício da caridade hoje? Sim ou não? Pronto. Porque ele diz o seguinte, foi por isso que primeiro vieram os fenômenos espíritas. Depois, os espíritos vieram nos dar instruções. Instruções que nós ficamos encarregados de espalhar. Que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Que nós, enquanto espíritas cristãos, somos corresponsáveis nesse processo. E temos o compromisso da evolução, do nosso progresso, da nossa evolução. Seguindo, Kardec pergunta, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, Santo Agostinho responde a Kardec essa pergunta e Kardec, no final, ele comenta, né, a fala belíssima, orientação e instrução de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se efetivamente seguimos o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. E Kardec continua. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas, que mais vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa, que são os outros tantos argumentos pessoais. E pela soma dessas respostas, ou seja, de sim ou não, nós poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Porque desta forma nós vamos ter a consciência do nosso processo evolutivo. No capítulo 12 da perfeição moral, no tópico as virtudes e os vícios, na questão 893, Kardec pergunta assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos vão responder que todas as virtudes têm seu mérito, mas ele diz que a mais sublime de todas é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Bem, e aí Kardec fala assim na questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que veem na contingência de lutar contra a natureza que lhe é própria e a vence? E aí os espíritos respondem. Só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, todos nós vamos lutar para fazer o bem. Todos nós temos que lutar para fazer o bem sem o interesse pessoal. Porque aqueles que o fazem, que já fazem por hábito, eles já têm o progresso, eles já evoluíram, eles já passaram dessa etapa de evolução. Né? E aí, os espíritos ainda continuam. Como está muito longe ainda da gente essa perfeição, a gente fica um pouco perplexo, né? A gente fica admirado com esses espíritos que fazem sem nenhum esforço, neste momento. Em todos os pontos desse mundo, né, do nosso mundo, nós vamos ter, sim, que fazer esforços. Mas existem mundos que isso não é mais preciso. E aí Kardec diz, né, os espíritos respondem, em todos os pontos desses mundos mais evoluídos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente os espíritos bons os habitam. Então lá todo mundo faz o bem. Agora eles dizem assim, o mesmo se dará na Terra,
quando a humanidade se houver transformado, que não é ainda, nós ainda estamos em processo de transformação, nós ainda estamos em processo de evolução. Então, todos nós temos que fazer esforços para fazer o bem sem ter a questão pessoal envolvida. Na 895, Kardec continua: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Os espíritos respondem. Mas essas qualidades, conquanto, assinalam um progresso, que nem sempre suportam certas provas. Então ele diz o seguinte, que o homem, para ter qualidades reais, que levem a ele a desenvolver o bem, ele tem que evoluir. Nós estamos ainda num momento em que nós estamos com isso muito forte dentro de nós, porque nós ainda estamos em processo evolutivo. E ele diz o seguinte, que toda vez que a gente encontra alguém que é desprovido desse interesse espiritual, quando a gente encontra um espírito mais evoluído do que nós, que é uma coisa muito rara na Terra, e ele vem dizendo, a gente acha que a pessoa é fenomenal, que esse espírito é um fenômeno. Mas não é, a gente precisa entender que nós também vamos chegar lá, mas ainda estamos em processo de evolução. E aí ele diz o seguinte, os espíritos nos dizem o seguinte, que quanto mais a gente se afasta do apego das coisas materiais, a gente, na verdade, a gente evolui, a gente se desprende do interesse pessoal, que é pelo desinteresse que a gente demonstra que encara o futuro de um ponto mais elevado, de uma outra forma. E aí Kardec pergunta na questão 903, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Percebam, até agora nós estamos falando dos nossos defeitos, da nossa consciência. Aí Kardec vai dizer assim, mas tem algum problema a gente estudar o defeito do nosso irmão aqui? E aí ele diz assim, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Ora, se nós mesmos estamos em processo evolutivo, se nós mesmos agora temos consciência que nós precisamos diuturnamente questionar os nossos atos, nós temos condições de estudar os defeitos do próximo? E aí ele conclui lá, antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. E aí continua os espíritos. Tratais, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais do vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar superior a ele. Não é? Você não vai se tornar superior a alguém pelo fato de você criticar a conduta de alguém. Você só pode se tornar superior a alguém se você possuir as qualidades opostas que você critica de alguém. E aí, os espíritos vêm nos dar alguns exemplos. Se lhe censurais, por quê? Porque ele é uma pessoa avarenta, sede generoso. Se você censura alguém por ser orgulhoso, então sede humildes e modestos. Se você censura alguém porque uma pessoa é áspera, sede brandos. Se você censura alguém por proceder como pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Percebam? Em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o arguilheiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Então, para que eu possa estudar o defeito de alguém, se é que eu possa, porque para mim ficou muito claro que eu não posso, eu tenho que ter todas as qualidades opostas. Eu tenho que ser superior àquele a quem eu estou estudando. E na 904, Kardec amplia um pouco mais, né? Ele sai do próximo e ele diz o seguinte,
Incorrerá a culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? E aí os espíritos respondem: depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Então, vejam bem, saímos do nosso exercício de consciência interior. Kardec pergunta aos espíritos se nós podemos estudar os equívocos do nosso próximo. E agora Kardec está perguntando se a gente tem culpa em sondar as chagas da sociedade, né? Da população, do país, da comunidade que eu vivo, e principalmente de expor isso ao público. E aí ele está dizendo aqui, depende do sentimento. E aí Kardec pergunta, como em tal caso julgar da pureza da intenção e da sinceridade do escritor? Então, tudo bem, eu li uma postagem, eu li um comentário, eu li uma publicação, eu li um artigo. Como é que eu consigo julgar a pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Aí os espíritos respondem, nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão da consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Ademais, se o escritor tem tempo em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então, meus irmãos, nós não estamos podendo perder tempo, e essa é a leitura minha, nós não estamos podendo perder tempo em saber se uma publicação, uma observação, uma postagem tem uma intenção pura ou não tem. Para que utilidade tem isso? Compete a quem escreveu, compete a quem publicou, compete a quem quis expor a chaga da sociedade, as suas reflexões, a sua consciência. Percebam, os espíritos novamente vêm nos dizer que cada um tem que cuidar de si, no sentido da sua reforma íntima. Da sua reforma íntima. Eu tenho que ser caridosa, eu tenho que ter o amor ao próximo, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas percebam, primeiro é a minha reforma. Porque cada um vai responder exclusivamente pelos seus atos. E quem expõe, quem coloca, quem escreve, quem apresenta as chagas, precisa estar apoiado nos exemplos, nos seus exemplos. Lembram lá? Eu preciso ter as qualidades superiores em tudo que eu aponto de defeito. Muito bem. Tem também, no capítulo 12, o tópico sobre as paixões. E na questão 909, a gente encontra o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí a resposta é muito pragmática. Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Percebam, esforços. Muitas das vezes a gente tem um impulso, né, de responder, de apontar o defeito, de questionar a postura do meu próximo. Mas eu preciso sempre lembrar que eu também estou em um processo evolutivo. Que a cada um responde pelos seus atos. Né? Então é um esforço. Na questão 912, Kardec pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E eles respondem: praticar a abnegação.
O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade guarda todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, muitas das vezes, a gente tem os impulsos frutos do nosso egoísmo, porque é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu acredito, e aí eu tenho aquele impulso, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar para que a virtude da caridade possa falar mais alto e dizer o seguinte: calma, acalma teu coração. Você ainda é um espírito imperfeito. E como você está tão nervoso, como você está tão indignado, como você está tão perplexo, porque aquele outro espírito está tendo uma atitude que você acha que é errada. Então é um esforço que a gente precisa fazer. Na 918, Kardec pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem um progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Percebam? Quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então, entendemos que nós estamos ainda em progresso. No céu e inferno, nós vamos encontrar uma chamada bem interessante sobre a justiça de Deus. E diz assim, que a justiça de Deus está toda nessa expressão do Cristo: a cada um segundo suas obras. Mas é preciso entender que se refere às obras boas ou mais, que se realizam livremente e voluntariamente, as únicas em cuja responsabilidade se incorre o que não é o caso da criança, nem do selvagem, nem daquele do qual não dependeu ser esclarecido. Entendo eu que nós começamos com uma página do livro Opinião Espírita, a qual já chama que nós somos espíritas cristãos. Então, nós não estamos aqui neste último detalhe dessa fala. Nós não somos criança, não somos selvagem e nós não deixamos de ter informações e instruções. Então, nós somos esclarecidos. Isso quer dizer que nós somos responsáveis por todas as obras boas e por todas as obras más que nós fazemos livremente, através do nosso livre-arbítrio e voluntariamente todos os dias, de forma abrupta, sem pensar. Na Gênese, no capítulo 1, no caráter da revelação espírita, no item 25, nós encontramos assim: toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade, como um Deus imparcial, soberanamente justo e bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Então, eu preciso desenvolver continuamente, eu preciso ter esse esforço para olhar para o meu próximo com amor. Com um amor misericordioso, entendendo que este meu próximo também está em evolução.
No item 56 também da Gênese, tem a seguinte pergunta: qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? E aí temos a resposta. Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia dando-lhe a consciência, que lhe diz: não faças a outrem o que não quereis que te fizessem. Então é por isso que Santo Agostinho nos sinaliza lá, no Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte: faz seu exercício assim. Se alguém tivesse feito isso comigo, estaria tudo bem? Eu estaria magoado? Eu estaria sentindo raiva? Eu estaria com rancor? Eu estaria triste? Percebam? Eu estou falando palavras e sentimentos pesados. Sim, porque nós somos espíritos em evolução. Então, o grande exercício moral é: não faças a outrem o que não quereis que te fizessem. Se fizessem isso comigo, eu estaria bem? Confortável? Não, eu não estaria. Então não faça com o outro, né? A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Porém, sabem todas lê-la neste livro? Nunca lhes deprezaram os sábios preceitos? Então, as respostas estão dentro de nós, do ponto de vista moral. Nós só precisamos buscá-la. E de forma muito precisa, com respostas bem exatas. E aí, em Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na introdução, na página 10, escrita por ele em 1908, algo que para mim está muito, muito atual, nós vamos trazendo algumas reflexões, né? Denis traz para a gente que é necessário, sobretudo, ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver sobre o ponto de vista dos seus fins. Até que o pensamento confinava-se em círculos estreitos, em religiões, em escolas ou sistemas que excluem e combatem reciprocamente. Daí essa divisão profunda dos espíritos, essas correntes violentas e contrárias que perturbam e confundem o meio social. Então, Denis vem dizendo para a gente que ao invés da gente estar toda hora olhando para esses círculos tão fechados, tão estreitos, que estão circunscritos nas religiões, nas escolas, nos sistemas todos sociais, que a gente possa transbordar um pouquinho e possamos, então, fazer um grande exercício, que é nos conhecer, nos desenvolver. Para isso nós reencarnamos. E aí, ele continua: aprendamos a sair destes círculos austeros e a dar a livre expansão ao pensamento. Cada sistema contém uma parte de verdade. Nenhuma contém a realidade inteira. Percebam, não tem nada de exato no mundo que vivemos. Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações que está também no processo evolutivo. Então não existe nenhum sistema, nenhuma verdade absoluta a não ser a verdade de Jesus, do Cristo. Então nós precisamos sair desses embates. Nós precisamos sair desses conflitos de pensamento. Nós precisamos expandir o nosso pensamento. E como que nós vamos fazer isso? Um exercício interno, nos conhecendo. E aí ele diz: o universo e a vida têm aspectos muito variados, numerosos demais, para que um sistema possa abraçar todos. Destas concepções disparatadas, devem recolher os fragmentos de verdade, que contêm aproximando-nos e pondo-nos de acordo. É necessário depois uni-los a novos e múltiplos aspectos da verdade, que descobrimos todos os dias, e encaminharmos para a unidade majestosa e para a harmonia do pensamento. Ora, por isso é um exercício. Eu preciso
exercitar o meu ouvido. Eu preciso exercitar o que o meu irmão está querendo dizer, que é um irmão que também está num processo evolutivo como eu estou. E talvez na fala dele, na escrita dele, na postagem dele, tenha alguma verdade, mas não uma verdade absoluta. Ou também pode ser que não tenha verdade nenhuma. Mas de que forma eu vou me posicionar é que é a questão. De que forma que eu vou harmonizar o meu pensamento é que é a questão. Porque eu sei que eu sou um ser em evolução. E eu preciso me conhecer. Para que eu possa, então, analisar isso, eu preciso estar muito desenvolvida em alguns aspectos que eu desejo olhar, observar. E aí Leon Denis vem dizendo, a irritação cresce nas classes sociais. O conflito dos interesses e a luta tornam-se dias e dias mais ásperos. O sentimento do dever se tem enfraquecido na consciência popular a tal ponto que muitos homens já não sabem onde está o dever. Percebam? Em 1908, ele já diz que a irritação cresce nas classes sociais. Nós estamos vendo isso todos os dias. Nós estamos com conflitos de interesse, nós estamos com lutas que cada dia mais estão se tornando mais ásperas. Nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não se inspirar na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. Tudo o que é concebido e edificado fora das leis de superiores se funda na areia e desmorona. Que leis que eles estão dizendo isso? Ele está dizendo das leis morais. Então, qualquer coisa que nós estamos falando ou estamos defendendo, que é edificado fora dessas leis universais, das leis universais, vai desmoronar. E ele ainda fala que essa evolução é gradual e progressiva, claro, porque nós estamos em processo de desenvolvimento de evolução. É a lei fundamental da natureza e da vida. Então, a evolução gradual e progressiva, ela está acontecendo. E é a razão do ser do homem. É a norma do universo. Insurgir-se contra essa lei, substituir-lhe por outro fim, seria tão insensato quanto querer que o movimento da Terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos. Bem, o que Leon Denis está trazendo para nós? Nós estamos em evolução gradual e progressiva. Ora, nós. Portanto, nós precisamos nos esforçar. Nós estamos com todo o ferramental nos disponibilizado pelos nossos irmãos do plano espiritual. Nós estamos com toda a trilha. Nós precisamos desenvolver o nosso interior, o nosso espírito. E aí ele continua, a origem de todos os nossos males está na nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transformam uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes e sem as crenças elevadas. Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que outro povo de moralidade inferior. Percebam? Nós precisamos acabar com essa nossa inferioridade moral. Cada um de nós precisa se esforçar. Porque se nós não acabarmos com a nossa inferioridade, o egoísmo, a inveja, o ódio, tudo isso vai prevalecer na sociedade. E tudo isso
vai afastar cada vez mais os bons costumes e as fortes convicções de maneira coerente, de maneira harmônica, através do amor. E aí Leon Denis continua: o gozo aos direitos não pode ser obtido sem a prática dos deveres. O direito sem o dever, que limita e corrige, só pode produzir novas dilacerações, novos sofrimentos. Nós precisamos ter direitos, mas nós precisamos ter deveres. Neste momento, o nosso dever é de impulsionar a nossa transformação moral. Este é o nosso dever individual. Mas, de forma coletiva, todos nós precisamos ter direitos e todos nós precisamos ter deveres, porque só assim nós vamos evitar os sofrimentos. Direitos e deveres andam juntos. Então eu não posso agredir e não querer ser agredido. Eu tenho direito a falar, mas eu preciso saber como eu falo. Eu preciso corrigir a minha fala. Porque senão nós vamos cada vez mais aumentar as chagas da humanidade, aumentar cada vez mais o sofrimento. E não é isso que nós queremos, e não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Leon Denis ainda diz: um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado empalidecem-se e se desfazem para dar lugar às outras. A princípio, vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Nela se esboça o pensamento crescente da humanidade. Então, nós precisamos acreditar que nós estamos em constante progresso, em constante evolução, de forma coletiva e de forma individual. Mas qual é o meu dever enquanto espírito encarnado? O meu dever é impulsionar o meu progresso. Tudo nulo diz: o universo é regido pela lei da evolução. É isto que entendemos da palavra progresso. E nós, em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, estamos para sempre submetidos a essa lei. Mas essa lei não é realizável senão por esforços. Novamente, é preciso que façamos, cada um de nós, o esforço necessário e suficiente para que possamos impulsionar o nosso progresso, impulsionar a nossa evolução. O amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Nesse momento, então, eu venho convidar vocês a fazer algumas reflexões. E gostaria de convidar a vocês a gente dar um pulinho aqui no passado, para que possamos, de repente, relembrar algumas coisas. Vamos voltar aqui no século XIII, no período da Inquisição, onde a Inquisição foi criada e dirigida pela Igreja Católica Romana. A Inquisição teve como característica os tribunais, que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas. Então, todos os suspeitos eram perseguidos e julgados. Condenados, eles poderiam ter prisão temporária, perpétua, poderiam morrer na fogueira. E eles eram condenados, principalmente quem morria na fogueira,
eram condenados e eram queimados vivos em plena praça pública. Na Inquisição também, as pessoas que eram perseguidas não lhe era dado o direito a saberem quem os denunciava, né? Com o passar do tempo, esta forma de julgamento foi ganhando cada vez mais força e tomando conta dos países europeus, como Portugal, França, Itália, Espanha. A Inglaterra não houve muito esse firmamento. Muitos cientistas foram perseguidos, né? Censurados e condenados por defender ideias contrárias à doutrina cristã. Um deles, que foi condenado, foi Galileu Galilei, que a gente sabe, e escapou da fogueira porque ele, no final lá das contas, ele diz que não, né? A Terra era um planeta, né? Que girava ao redor do Sol. Ele, não esquece o que eu falei, não é nada disso. Mas a mesma sorte não teve, então, o cientista italiano Giordano Bruno, que foi julgado e condenado à morte pelo tribunal. Muito também falado e conhecido por nós foi a questão das mulheres. Muitas mulheres foram mortas no período da Inquisição. E elas eram consideradas, na verdade, bruxas, porque, na verdade, essas mulheres elas conseguiam trazer a cura através de chás e remédios feitos com ervas e outras substâncias. E o fato delas fazerem isso, elas foram consideradas como bruxas medievais. Então, elas eram condenadas, julgadas e queimadas aí em praça pública. Esse movimento também se tornou cada vez mais poderoso e começou a atrair os interesses dos políticos. Os judeus foram perseguidos, também nessa época da Inquisição. Milhares aí foram torturadas, queimadas, de formas injustas, né? E por questões infundadas. No Brasil, a Inquisição também chegou, mas principalmente no Nordeste, de forma mais forte, onde muitos nordestinos foram queimados, julgados, né? Porque o comportamento do nordestino era considerado como uma heresia. Então, o comportamento do brasileiro que não vivia no Nordeste era considerado heresia. E muitos judeus também que moravam aqui no Brasil também foram perseguidos. Vamos chegar às cruzadas, né? Um movimento aí que foi formado por militares, que também tinham caráter cristão, eram militares que serviam à igreja, em nome de Jesus, né? Foram criados, então, cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém. Os cavaleiros templários também foram criados também nessa época das cruzadas. E o termo cruzada, ele passou a ser utilizado de uma forma mais aleatória em qualquer situação que falasse de guerra religiosa ou mesmo de qualquer movimento político e moral. Então, as cruzadas chegavam lá, os cavaleiros resolviam tudo isso, e aí, ao passar do tempo, se tornou um movimento direto. A noite de São Bartolomeu, que nós já sabemos, inclusive quem não leu As Voragens do Pecado, um grande romance aí, psicografado por Dona Ivone, aconselhamos a todos a ler. Esse massacre aconteceu na França, foi uma repressão aos protestantes. Estima-se que entre 5.000 e 30.000 pessoas, depende do historiador, da fonte. Mas quais foram as reações, né, desse massacre? Percebam que muitos políticos ficaram apavorados, mas esse golpe, né, de Estado, essa ação do Estado através da rainha, né, de Catarina de Médici, ele foi considerado, na verdade, necessário, porque eles estavam livrando, né, de um iminente golpe de Estado que os huguenotes poderiam dar à coroa,
Então, esse massacre foi considerado necessário, justificado, apesar das pessoas ficarem horrorizadas com ele. Inclusive, tiveram aí o Papa Gregório, chegou a dar a Rosa de Ouro, deu medalha, e, enfim, por todo o êxito que teve nesse massacre de mais de 30 mil pessoas ao longo, então, da noite de São Bartolomeu. Mas, mudando um pouco, nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1862 um relato muito interessante do Espírito Erasto, que ele diz o seguinte, veja bem o olhar do plano espiritual, né? Ele diz assim, como vedes, começam a comentar as ideias espíritas até nos cursos de teologia e na revista católica, né? Mas como é que começaram a comentar? Começaram a comentar dizendo que o espiritismo atual é obra do demônio, como se vê no artigo. E aí Erasto diz assim, ora, deixai-vos falar, deixai-os agir, o espiritismo é como aço, e todas as serpentes usarão os dentes para mordê-lo. E aí ele fala, ora, não se discute, não se combate, senão as ideias realmente sérias e suficientemente bem difundidas para não serem tratadas como utopias, como quimeras brotadas de cérebros doentes. O que Erasto, então, está nos apresentando nesse texto? Bem, a Igreja Católica, então, começa a bater no espiritismo. E ele diz o seguinte, olha, deixa eles. Não vão bater na Igreja Católica. Se não é uma ideia que realmente vale a pena ser discutida, que vai agregar valor, que vai possibilitar o desenvolvimento e o progresso humano, não vale a pena. Deixa eu falar. Deixa eu falar. E aí, hoje, nós completamos 159 anos que os livros espíritas foram queimados em praça pública, no Alto da Fé de Barcelona. Foram 300 livros, em outubro de 1861. E foi utilizado pela primeira vez, Kardec, então, escreve o artigo Resto da Idade Média, publicado em novembro, né, desse ano, de 1861. E aí vem se descrevendo, né, que a Igreja Católica é universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. Então, com essa justificativa, o bispo de Barcelona, então, resolve queimar todos os livros que estavam chegando, estavam no porto, para serem vendidos na Espanha. E aí, o Kardec, então, na Revista Espírita de 9 de outubro de 1861, diz para a gente, né, que a gente não esqueça a data de 9 de outubro de 1861, que será marcada nos anais do Espiritismo, que ela seja para vós um dia de festa e não de luta, porque é o penhor do vosso próximo triunfo. Então, que naquele momento que se queima em praça pública 300 livros, na própria Espanha isso toma uma proporção, uma divulgação. E aí nós vamos continuar a fazer as nossas reflexões e vamos buscar no livro Obsessão, Origem, Sintomas e Curas, de Kardec, um trecho que diz assim: o Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a felicidade aqui na Terra, porque ele lhes ensina a se contentarem com o que têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que se traz e que inaugure entre si o reino da harmonia, que resplandecerá nas gerações futuras. Percebam que nós, espíritas cristãos, nós precisamos inaugurar entre nós, a humanidade, a sociedade,
o reino da harmonia. E aí, continuando nesse caminho, a gente precisa chamar alguma atenção. A gente precisa dar uma paradinha e fazer uma introspecção. E nós vamos buscar, então, no livro Cintilações das Estrelas, psicografia de Camilo Castelo Branco, no título Inimigos sob Disfarces, alguns pontos que nós precisamos e acreditamos que precisamos refletir. Ele diz assim: comumente estamos a registrar a ação infeliz, a atitude translocada ou a palavra indomada daqueles que não se sintonizam conosco, ou de outros com que não comungamos no circuito afetivo. Caracterizamos-nos como os nossos inimigos ou nos posicionamos como os tais em relação a eles. Registrar a ação infeliz, a atitude translocada ou a palavra indomada. Detendo-nos a observar o quanto são inócuos os dardos dos outros quando nos achamos vinculados às faixas do bem inderrotável, vislumbramos gradualmente o mal que mais nos afeta a estagiar no nosso cosmo interior. Em continuada devassa, mantendo-se sobre disfarces os mais variados. Repitamos-nos a alteração posturais, levando em conta as leis do amor e da responsabilidade até a vida na Terra. O orgulho costuma transvestir-se de amor próprio e, quando acirrado, despede peçonha venenosa, adulterando a estrutura da saúde. A sovice, na interpretação do onzenário, torna-se cuidado ou previdência, mergulhando o espírito em pântanos alucinadores. A palavra chula do anedotário pernicioso encapa-se de estilo moderno, quando não passa de atroada modernosa, utilizada pelos que ignoram a força das vibrações, ainda que degeneradas, na mesma intensidade que influíram as dirigidas à construção do bem excedente. Meus irmãos, nós somos espíritas. Nós sabemos qual é a força do pensamento. Nós sabemos qual é a força da vibração de uma palavra. Tanto boa, como uma palavra edificante, como uma palavra chula. O que nós vemos hoje ao nosso redor? O que nós estamos fazendo ao nosso redor? Como eu estou me comportando nas redes sociais? Como eu estou conversando com o meu próximo? Como eu estou conversando comigo mesmo? Percebam? Nós, espíritas, nós somos conscientes e somos sabedores das forças das vibrações das palavras. E quais são as palavras que temos utilizado? Com aqueles que pensam diferente de nós? Com aqueles aos quais nós achamos superiores? Entenderemos então que os que nos desagradam são tão só os irmãos do caminho terrestre com o direito de discordarem de nós e que se perderam a si mesmos nos cipoais do desequilíbrio, quando passaram a odiar e a ferir, sintonizando-se com forças sombrias do mundo moral, contraindo débitos desnecessários pelos caminhos. Então, quando eu vejo um irmão tendo uma atitude dessa, eu não tenho que feri-lo. Eu, como espírita, eu tenho que compreender que ele é meu irmão do caminho terrestre
E ele tem direito de discordar de mim, mesmo ele estando em desequilíbrio. O que eu não posso, como espírita, é responder de forma desequilibrada. É responder com uma palavra chula, com uma palavra que tem um peso de vibração degenerada. Porque eu sei que eu não posso. Agora, eu não sei se o meu irmão do caminho terrestre tem essa consciência. E não cabe a mim julgar. Não cabe. Cabe a mim, minha pessoa, refletir e me conhecer. Eu tenho o dever da minha progressão moral. Eu tenho que ter cuidado para que eu não esteja neste desequilíbrio. É essa reflexão que nós temos que fazer. Será que aquilo que eu estou colocando, questionando no meu irmão de caminhada terrestre que pensa diferente de mim, não está tão em desequilíbrio quanto aquela atitude que o meu irmão está cometendo, que eu acho que está em desequilíbrio? Ou será que eu estou em desequilíbrio ainda maior? Será que Jesus não colocou ele, meu inimigo, meu irmão de caminhada, como um espelho na minha frente? Para que eu perceba que eu estou contraindo débitos desnecessários nessa caminhada? Abramos janelas na alma. Projetemos claridade em nosso interior. Corrigimos-nos com energia e paciência. E busquemos um amigo divino, que hoje, quanto ontem, espera que vitoriemos sobre os próprios equívocos para a glória dos céus. Quanto a cada um de nós, contudo, não olvidemos que os maiores conspiradores contra o nosso progresso espiritual alocam-se nas furnas sem luz do nosso âmago, como feras indomadas, necessitando da nossa disposição íntima e da entrega de nós mesmos às diretrizes de Deus, que a consciência grita a fim de libertar-nos verdadeiramente. Nas furnas, sem luz do nosso âmago, como feras indomadas. Por isso que eu preciso me esforçar enquanto espírito em processo evolutivo. Porque senão eu solto a minha fera e perco mais uma vez a oportunidade daquele dia, desse dia que eu estou vivendo, de me transformar. O que fazer? Bem, nós que estamos engajados no movimento espírita, também vamos encontrar no livro Cintilações das Estrelas a orientação. Ele disse o seguinte: será vital que cultivemos a fé com a lucidez sem pieguismo, o afeto aos irmãos, sem as excentricidades desnecessárias, a alegria com moderação nas suas expressões, o estudo permanente, o entusiasmo com equilíbrio que contagia e constrói, o interesse pelo próximo, né? Então, nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Então, refletir é preciso. E aí, nós vamos buscar lá em Herculano Pires, no livro Os Filósofos, que ele diz o seguinte, que filosofar, como diria Sócrates, é conhecer-se, descobrir no fundo de si, como no fundo do poço, a pureza da verdade nua e crua. Por isso a gente precisa fazer o exercício. Porque quando ele diz assim, a pureza da verdade nua e crua, na verdade é conhecer o nosso poço. Se ele já está com um pouquinho de luz, se ele ainda não está com luz, se a fera já está domada, se a fera ainda está indomada. Essa é a nossa verdade nua e crua. É nossa, não é do meu irmão. É a nossa. Nós precisamos nos conhecer. E aí nós vamos buscar no livro Francisco de Assis, no prefácio, Psicografia
ditado então por Meimei, o seguinte: dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos e, quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava a favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontava-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falavam quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedências para servir, pois via todos como filhos de Deus. Assim descreve Francisco de Assis Bezerra de Menezes, no prefácio do livro. Ora, então o que nós precisamos ter? Cuidados. Nós já sabemos que somos espíritos em evolução. Então nós precisamos ter cuidados. Quais cuidados? Vou citar alguns. Nesse momento que estamos vivendo, nós temos que ter cuidado para não sermos os inquisitores do século XXI, por exemplo. Como? Desempenhando o papel dos tribunais, que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas. E é bom a gente definir aqui doutrina. Doutrina é uma reunião de preceitos básicos que compõem um sistema. Que sistema? É uma reunião de preceitos básicos que pode compor uma religião, a política, o meio social, o meio econômico. Então, neste momento, nós temos que ter cuidado, porque senão nós vamos julgar todos aqueles que a gente considera que é uma ameaça às doutrinas, as quais eu, espírito em desenvolvimento e em evolução, considero como a correta. Como que a gente vai fazer isso? Julgando nossos irmãos por questões relacionadas a comportamento, por exemplo, como fizeram no passado no Nordeste brasileiro. Achavam que o comportamento dos nossos irmãos nordestinos era heresia. Então, eles foram julgados e foram condenados. Então, hoje, eu tenho que ter cuidado, porque senão eu vou julgar os meus irmãos que possuem posições doutrinárias diferentes da minha, nos mais diversos sistemas, eu vou condená-los. Cuidado também que a gente precisa ter, porque senão nós vamos reviver as cruzadas em pleno século XXI. Como? Porque nós vamos criar os cavaleiros templários. De quais templos? Dos nossos da vaidade, do templo da nossa avareza, do templo da nossa autoridade, do templo do nosso egoísmo, do templo do nosso orgulho, do templo das palavras das vibrações degeneradas. Nós estamos criando cavaleiros templários. Por quê? Porque as cruzadas é a forma crítica de descrever qualquer guerra religiosa ou mesmo um movimento político e moral. Então, eu posso ressurgir com os cavaleiros templários. E eu posso matar, eu posso ferir através de palavras, de vibrações, de pensamento, de desarmonia do meu orbe terrestre, porque eu justifico. Cuidado também, porque nós podemos reviver as noites de São Bartolomeu em pleno século XXI. Como? As noites de São Bartolomeu foram fruto de uma repressão de uma doutrina. E foi a doutrina protestante naquela época. Qual o risco da gente reviver isso? De ficarmos todos nós horrorizarmos, iguais os políticos da época,
Mas com as nossas feras indomadas, nós vamos dizer que foi necessário, porque podemos justificar que eminentemente pode estar acontecendo um golpe de Estado, por exemplo, como naquela época. Então, se mataram 70 mil, 30 mil, 5 mil, dependendo de onde você busca o fato histórico, ao qual todo mundo ficou apavorado, mas que todo mundo, na verdade, disse não, era preciso porque foi o único mecanismo para a gente acabar com uma repressão, com uma doutrina que pensava diferente da gente. Foi a única forma. E aí a gente solta as nossas feras. O que fazer? Nesse momento atual, eu vou dizer a vocês o seguinte: se nós conseguirmos exercitar um pouquinho só o que o Dr. Bezerra de Menezes nos descreveu de Francisco de Assis, eu acho que neste momento atual já vai ser um bom caminho. Desejar o bem de todos, sem cogitar de onde procedem, para onde vão, a qual escola ou partido político pertencem. Eu acho que se a gente exercitar isso todos os dias, fizermos um esforço grandioso para domar as nossas feras, nós vamos dar um grande salto individual e coletivo. Vamos orar? Nesse momento, não tem outra oração a não ser a de Francisco de Assis, para que ele possa, então, nos fortalecer, nos intuir com a misericórdia de Jesus, nosso mestre querido amigo, a tentar desenvolver a estabilidade. Porque estamos carentes, Senhor. Estamos precisando. Precisamos muito. Precisamos muito de Ti, querido amigo. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o bem. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que toda a equipe espiritual dessa casa de amor e caridade, que Dona Ivone do Amaral Pereira, que o nosso grande amigo Jesus possa nos envolver, continuar nos intuindo,
nos fortalecendo nesta caminhada, que possa nos impulsionar para que a cada dia possamos nos esforçar para seguir os passos do nosso querido amigo Francisco de Assis. Senhor Jesus, nos fortaleça, nos ampare. Amplie, Senhor, a nossa visão para as coisas boas, para as virtudes dos nossos irmãos próximos e para toda a nossa humanidade. Para que essas virtudes, Senhor, suplantem todas as dificuldades nossas, meu querido amigo. Porque temos muitas dificuldades. Neste momento, recorremos a Ti, que possa amparar todos os irmãos que se encontram em nosso mundo, todos que estão sofrendo as dores da alma e do corpo. Ampare a todos os nossos irmãos, expanda a nossa luz, para que possa ultrapassar as esferas dos nossos mundos. Senhor Jesus, querido amigo, obrigado por tudo, obrigado por esse estudo, Senhor, e que ele possa ecoar em nossas mentes, impulsionando os nossos esforços individuais, para que a cada dia, cada um de nós possa cumprir o seu papel e o seu propósito neste momento reencarnatório. Que tenhamos todos nós uma excelente semana. Que assim seja. Graças a Deus.